Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando a redatora para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 31ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 6 dias do mês de outubro do ano de 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da Primeira Câmara, sob a presidência da excelentíssima senhora presidente em exercício, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, onde reuniram os senhores conselheiros. Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, a excelentíssima senhora presidente em exercício declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente e passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 2929/2017, TC 149/2019, entre outros relacionados à solicitação, denúncia e aposentadorias. Aprovados acórdãos números 931 a 944. TC 15.160/2017, representação, solicitado vista pela conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 5787/2019, TC 713177/2019, aposentadorias, aprovados acórdãos número 945 e 946. TC 6725/2014, TC 6065/2016, entre outros relacionados a contratos, aprovadas resoluções números 112 a 117. TC 10884/2013, TC 10.190/2004, contratos retirados de pauta. Não havendo mais processos a relatar, a excelentíssima senhora presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Em nome de Deus, encerro a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, de acordo. Conselheiro Alberto. De acordo, senhora presidente. Conselheiro Sérgio. De acordo, senhora presidente. Aprovada. Senhora presidente, eu gostaria de fazer o registro da presença de alunos, aliás, da Escola Estadual Princesa Isabel, vinculada ao CEPA, que vieram, na data de hoje, são alunos do º ano do ensino médio, vieram acompanhados do professor Jackson Jona Silva Souza. Gostaria de dar as boas-vindas, fazer o registro da presença deles e dizer que são muito bem-vindos a essa casa, senhora presidente. Da mesma forma, eu registro com grande satisfação a presença dos alunos da Escola Princesa Isabel, acompanhados do professor Jackson Jonar. É uma alegria para nós recebê-los e para que tenham a oportunidade de conhecer melhor, mais de perto, a função e a funcionalidade do tribunal. E esse momento, sem dúvida alguma, ele se dá fazendo essa aproximação dos alunos através desse projeto criado pela Escola de Contas para trazer e fazer essa interação, trazer a sociedade para mais perto do tribunal, para que dessa forma e através dos alunos, despertando neles uma vontade maior de conhecer, de saber como funciona e deste modo trazer à sociedade, através das suas famílias, através dos seus amigos, porque certamente o que eles vão observar aqui, vão colher aqui como aprendizado, será transmitido de uma forma para o seu convívio, para as suas relações, e isso é um disseminar melhor do que seja o Tribunal de Contas. Muito obrigada ao professor e parabéns à Escola de Contas por dar esse incentivo e continuar com esse projeto de integração e de interação de sociedade e tribunal.
Passamos então o horário, passamos a ordem do dia e para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público. Senhora Presidente, eu tenho para relatar inicialmente o processo TC 13.417/2017, que se trata de um ofício encaminhado pela 5ª Vara do Trabalho de Maceió, por meio do qual remete cópia de sentença referente ao processo de números 1737.48 de 2015, no qual constam depoimentos de superfaturamento de obras públicas realizadas pela empresa MVC Componentes Plásticos S.A. em contratação com o município de Murici. De acordo com o teor da sentença, o reclamante foi compelido a elaborar planilha contendo informações alteradas e falsas que não correspondiam com a realidade e a majorar de forma indevida as medições de diversas obras públicas executadas pela empresa, decorrentes do contrato firmado entre a mesma e o Ministério da Educação para a construção de creches. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer de número 4581/2017, da lavra do Dr. Procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, opinou pelo seu arquivamento, tendo em vista se tratar de repasse voluntário de verbas públicas federais, cuja fiscalização estaria inserida na competência do FNDE/MEC, do Tribunal de Contas da União e do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, com o argumento de que a verba repassada não se incorporaria ao patrimônio do ente federativo. Posteriormente, foi proferida a decisão simples de número 49/2019, a qual determinou que fossem oficiados o TRT da 19ª Região para remessa de cópia da peça inicial, da contestação e do termo de declaração do reclamante no processo referido ao epígrafe. O gestor atual e o da época do município de Murici foi determinado também que fossem oficiados para apresentação de documentações para elucidação dos fatos. Em ambas as respostas dos gestores foram apresentadas cópias do processo e contrato com a MVC Componentes Plásticos S.A., referentes ao período de 2012 a 2015, informou ainda que durante esse período o município não manteve qualquer contrato de obras ou serviço com a empresa Etos Gestão de Pessoas Limitada, EPP, empresa também mencionada no processo trabalhista. Esse é o relatório, senhora Presidente. Com a palavra o Ministério Público. Excelência, o Ministério Público entendeu que o caso trata de fiscalização de recursos federais e, portanto, solicitou o arquivamento dos autos. Com a palavra o conselheiro. Senhora Presidente, de uma forma bem simples, bem resumida, nós mencionamos que se trata também os fatos narrados decorrem de contratação realizada por meio do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil Pró-Infância, o qual possui o escopo de garantir o acesso de crianças a creches e escolas, bem como a melhoria da infraestrutura física da rede da educação infantil. Mencionamos também, senhora Presidente, de uma forma bem resumida, que a empresa MVC Componentes Plásticos S.A. foi a vencedora do Grupo 1, que abrange Alagoas, Sergipe e Pernambuco, da ata de registro de preços proveniente do pregão RDC 93/2012, realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Mencionamos ainda que o FNDE se trata de uma autarquia federal que atende a uma política nacional da educação, provendo recursos, executando ações, cujo interesse da União resta evidenciado, de modo que, por se tratar de transferências voluntárias,
nós estamos invocando a aplicação o caso da súmula 208 do STJ, segundo a qual a competência para fiscalização e atuação seria dos órgãos e instituições de controle externo federal, de modo que estamos acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas no sentido de não conhecer da representação e determinar o seu arquivamento. Estamos também mencionando, senhora presidente, que deixamos de fazer a comunicação ao TCU, haja visto que a própria reclamação trabalhista, a sentença determinou essa notificação, razão pela qual nós deixamos de fazer essa comunicação e envio de informações ao TCU. É como estou votando, senhora presidente. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Alberto. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, eu trago para relatar o processo TC 13844/2017, que se trata de uma auditoria ordinária de instrumento contratual e processo de contratação, com fundamento no artigo 1º, inciso 20, artigo 38 seguintes da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, combinado com o artigo 6º, inciso 15 e inciso 16 e artigos 131, 133, inciso 1 do nosso regimento interno. Primeiramente, nós verificamos a aplicação da resolução normativa a 013, né, mas já numa evolução de entendimento decorrente, inclusive, dos debates que ocorreram nas sessões anteriores. Nós estamos trazendo uma evolução no sentido de entender que naqueles processos de auditoria, ainda que de auditoria de contrato, em que ele esteja apto para julgamento, pronto para julgamento, com a finalidade de evitar o desperdício de tudo aquilo que já foi praticado, todos os atos processuais, inclusive atos de análise por parte das diretorias de fiscalização. Nós estamos, portanto, aplicando o artigo 2º no sentido de apreciá-lo, né? Então, como mencionava a senhora presidente, os autos versam sobre 2 contratos de caráter emergencial firmado pelo município de Palmeira dos Índios para compra de equipamentos de proteção individual EPI, com empresa especializada no fornecimento desse produto, tendo observado as normas de regência, no caso a Lei 8666, com propostas de preço de 4 empresas, escolhida a de melhor proposta, sendo atendida aos preceitos constitucionais e legais vigentes. Verificou-se que o ajuste se deu por meio do contrato de número 48/2017, firmado com a empresa BR Parafusos Importadora Comercial Limitada ME, na data de 17/2/2017, que veio a ser publicado no Diário Oficial do Município de 11 de agosto de 2017, com o valor de R$ 6.123, esse primeiro contrato. O segundo contrato é o de número 50/2017, firmado com a Milimétrica Construções, Comércio e Serviços Limitada ME, em 24 de julho de 2017, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial do Município de 11 de agosto de 2017, possuindo como valor global a quantia de R$ 16.654. Ressaltamos também que os autos teve a tramitação pela Diretoria Técnica Selic de Fafon, conforme relatório de folhas 200/203, que se manifestou pela não constatação de irregularidade, mencionando que o contrato ou a contratação cumpriu todas as formalidades legais, com fundamento na resolução normativa número 4/2015, se manifestou pelo envio dos autos ao Ministério Público de Contas para manifestação na condição de custos leves.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou por meio do parecer de número 428/2022, da Terceira Procuradoria de Contas, pela sua regularidade com ressalvas, quanto à necessidade de ser demonstrado, a ressalva quanto à necessidade de ser demonstrado se houve o desencadeamento da indispensável licitação, uma vez que a dispensa serve apenas para remediar a situação intermediária. O processo em análise foi instaurado neste Tribunal de Contas em 19 de nove de 2017, estando, portanto, não tendo ocorrido a prescrição, mas, como mencionado, estaria incidindo a resolução normativa número 13, mas que, em razão da evolução de entendimento, nós trouxemos para análise. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Excelência, o Ministério Público pugnou pela regularidade com ressalva do referido contrato, tendo em vista que entendeu que o caso se trata da chamada emergência fabricada, né, em virtude de desídia da administração, e fez recomendações ao gestor no sentido de utilizar a hipótese de dispensa de emergência só nos casos realmente permitidos em lei e que não sejam oriundas de atuação desidiosa. E, nesse sentido, pugnou pela regularidade com ressalva no contrato. Com a palavra, o conselheiro. Senhora presidente, de uma forma também bem resumida, eu encaminhei voto a vossas excelências com antecedência, a minuta do voto, melhor dizendo. Nós estamos encampando o entendimento do Ministério Público de Contas, estamos trazendo voto pelo julgamento, pela regularidade dos autos. A minuta foi só pela regularidade, mas eu estou corrigindo regularidade com ressalva, tá, senhora presidente? Do contrato firmado entre o município de Palmeira dos Índios e a empresa BR Parafusos Importadora Limitada e a Milimétrica Construções, Comércio e Serviços Limitada, ME, com fundamento no artigo 1º, inciso 20, no artigo 38 seguintes da nossa lei orgânica, combinado com o artigo 6º, inciso 15, 16 e artigos 131, 133, inciso 1 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Notificar também, aí são os encaminhamentos posteriores, notificação do Ministério Público de Contas acerca do inteiro teor da decisão e determinar o arquivamento dos autos após o esgotamento do prazo recursal. Como eu estou votando, senhora presidente? Em discussão, o processo. Em votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, por fim, eu trago para relatar, são processos de aposentadoria que ingressaram nesse Tribunal de Contas há mais de 5 anos. Portanto, nós estamos aplicando o tema 445 em sede de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Processos cuja lista eu encaminhei a vossas excelências e a minuta também do voto eu encaminhei a vossas excelências. Ressalto que esses processos, senhora presidente, receberam a preliminar da primeira Procuradoria de Contas, que levanta a tese da necessidade de reapreciação dos autos com base na necessidade de adequação da diretoria técnica a partir da ADI 6655 do Supremo Tribunal Federal. Também já discutimos essa preliminar aqui, senhora presidente, senhores conselheiros, e eu venho trazendo voto, como é uma tese também
minoritária no Ministério Público de Contas. Apenas a primeira Procuradoria de Contas tem levantado. Nós trouxemos, conforme minuta já debatida, mas fico à disposição para fazer a leitura caso Vossas Excelências entendam necessário, no sentido de não acolher o pedido formulado pelo Ministério Público de Contas, até mesmo porque nós estamos aplicando o tema 445 em todos esses casos que menciona o automático registro do processo de aposentadoria após transcorrido o prazo de 5 anos, de modo que, no mérito, nós estamos trazendo voto, senhora presidente, no sentido de determinar o registro dos atos concessivos do benefício previdenciário, com fundamento no tema já mencionado, que menciona a aplicação da segurança jurídica de forma direta e da confiança legítima aos tribunais de contas, estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma, pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Como eu estou votando, senhora presidente, pelo registro de todos os atos e também pelo não acolhimento da preliminar levantada pelo Ministério Público de Contas. Com a palavra o Ministério Público. Excelência, eu gostaria de um esclarecimento. Quais os processos estão sendo relatados em lista? São os processos TC. Foi bom a pergunta do Ministério Público, senhora presidente. Eu esqueci de mencionar que existe o processo TC 339/2017, em que a senhora se declarou impedida deste processo, e é bom que a gente faça o julgamento apartado dele, né? Mas são os processos TC, em princípio eu estou retirando o 339/2017 e estou trazendo para julgamento o de número 7535/2011, 7938/2012, 8405/2016, 8908/2017, 10118/2013, 10185/2017, 13055/2017, 9188/2013, 6825/2009 e 18809/2013. Excelência, nós estamos retirando de pautas também, excelências, o processo TC 10045/2017, o 13435/2016, o 3625/1998. Esses três nós estamos retirando de pauta, senhora presidente. É o 10045 2017, 7535, não. 13435/2016 e 3625/1998. E o que... A senhora está impedida no processo TC 339/2017. Esse está relatando. Não, esse daqui eu estou excluindo dessa primeira relação. Em discussão os processos. Excelência, Com a palavra. Isso, obrigado. Então, na verdade, o parecer do Ministério Público faz o levantamento preliminar, tendo em vista o disposto na DI 6655, e de modo que eu reitero todos os termos dos pareceres exerados nos processos listados, aqui listados. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Sérgio.
Pelo registro, senhora presidente, acompanhando o relator. Aprovados também. Senhora presidente, aí eu faço o relato do processo TC 339/2017, é aquele que eu mencionei que Vossa Excelência se averbou, impedida no feito, né? Também no mesmo sentido, nós estamos trazendo voto no sentido de não acolher a manifestação preliminar levantada pelo Ministério Público de Contas e no mérito em determinar o registro do uso do ato concessivo do benefício previdenciário. Senhora presidente. Com a palavra. Reitero o parecer zerado nos autos, Excelência. Em discussão, o processo. Em votação, neste processo, então, está convocado o conselheiro Alberto para se manifestar. Conselheiro Sérgio. Pelo registro, senhora presidente, acompanhando o relator. Conselheiro Alberto. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, desse modo minha pauta fica esgotada para o dia de hoje. Com a palavra, conselheiro Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas e mais pessoas que acompanham esta reunião. Senhora presidente, eu tenho para relatar 5 processos. Todos tratam de registro de ato de aposentadoria. Portanto, entendo que todos possam ser apreciados no mesmo momento e vou fazer a relação deles e depois passo a relatoria de um deles e que tem a proposição, a mesma proposição de decisão para os demais. Bem, o primeiro processo é o TCAL número 24/2019, tem como origem o Fundo de Previdência do Município de Marimbondo, o FUPREMA, e a interessada nos autos é a senhora Valdete da Silva de Souza. O segundo processo é o TC número 3.564/2019, também de origem do FUPREMA. Aqui a interessada dos autos é a senhora Maria Leoneide Ferreira Barros. O processo seguinte é o TC número 3.927/2019, também do FUPREMA. A interessada é a senhora Maura Araújo Rocha da Silva. O processo seguinte é o TC número 4.366/2019, também do FUPREMA. A interessada nos autos é a senhora Maria de Alcântara Fonseca. E o último processo, o quinto e último, também de origem do Fundo Previdenciário do Município de Marimbondo, o FUPREMA, que é o TC número 3.566/2019, a interessada dos autos é a senhora Sônia Lucas de Santana. Bem, senhora presidente, tratam os autos de registro de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade e com proventos integrais e paridade das interessadas já relatadas. Aqui no caso desse processo TC número 24/2019, é a senhora Valdete da Silva Souza, servidora do quadro efetivo do Poder Executivo do município de Marimbondo, admitida anteriormente à promulgação da Constituição de 88, sob o regime contratual. O ato de concessão de aposentadoria foi a portaria número 421, de 11 de dezembro de 2017, folhas 27 do processo administrativo. Ela foi firmada pelo chefe do Poder Executivo do município e publicada na Secretaria de Administração e Recursos Humanos e Patrimônio do município em 11 de dezembro de 2017. É o breve relatório, senhora presidente. Com a palavra do Ministério Público. Entendi. Excelência, o Ministério Público reitera os pareceres zerados nos autos. Com a palavra do doutor Sérgio. Senhora presidente, aqui eu queria preliminarmente fazer uma observação. Eu tenho tenho adotado como prática no nosso gabinete lá
utilizando a faculdade concedida pela Resolução 007/2018, que autoriza o relator a determinar o registro da aposentadoria monocraticamente a partir do momento que a Diretoria de Fiscalização e o Ministério Público de Contas sejam favoráveis ao registro do ato, que são, em todos esses casos, os 5 processos que eu trago. Então, assim, eu não tenho como hábito trazer para a apreciação desse colegiado. Nesse caso específico desses processos, todos eles tratam de pareceres do Ministério Público de Contas, que é favorável ao registro, todavia com ressalva. Todos eles, o Ministério Público de Contas aponta a ressalva em razão, de que os interessados dos autos, eles ingressaram no serviço público municipal anteriormente à Constituição e dentro daquele prazo do artigo 19 da DCT, que trata dos estabilizados, né? Então, nesse caso, os interessados dos autos, os servidores, eles, embora tenham ingressado nesse período, eles não prestaram concurso público. E o Ministério Público de Contas, em todos eles, defende que eles não possam ser aposentados pelo regime próprio de previdência social, exceto aqueles casos em que o servidor já adquiriu o direito à aposentadoria ou que eles já estejam aposentados. Então, o Ministério Público de Contas faz essa ressalva, inclusive o Ministério Público de Contas também pugna por uma edição de súmula para tratar desse tema. E aqui no tribunal, nós temos diversos processos em que contém essa situação. E esses processos, embora meu entendimento seja que a gente possa deliberar monocraticamente, eu trouxe hoje a deliberação dessa Câmara, em razão de que ela preliminarmente se pronuncie se, de fato, esses processos podem ser deliberados ou determinados o registro monocraticamente e também apreciar sobre a proposição de decisão que eu trago ao final. Bem, eu inicialmente aqui na fundamentação eu trago todas as informações sobre cada um desses processos, os atos de aposentadoria, né? Eu também assento que a fundamentação de cada um deles, né, em cada um desses atos, e também registro que as informações e os documentos trazidos nos autos satisfazem os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e idade, com proventos integrais e paridade. Destaco também que o processo foi instruído com a documentação comprobatória necessária à concessão do benefício, que a Procuradoria-Geral do município se manifestou, concluindo pelo deferimento do pleito em todos eles. A Diretoria de Fiscalização de Movimentação de Pessoal aqui do Tribunal de Contas, após examiná-los, atestou a conformidade do ato. E o Ministério Público de Contas, como eu já antecipei, também concluiu pela concessão do registro, todavia ressaltando a regularidade de aposentadorias pelo regime próprio de previdência de servidores públicos admitidos anteriormente à Constituição Federal de 88. Embora o Ministério Público tenha assentado esse entendimento, em 3 dos pareceres, nos processos TC 24/2019, 35, ou melhor, 3.564, 2019, e 3.927, 2019, que são pareceres do Procurador
Rafael Alcântara, em todos eles o procurador ele se manifesta pela concessão e faz o registro de que, em razão daquelas situações jurídicas já estão consolidadas no tempo, né? Por exemplo, de servidores que já foram aposentados e que satisfizeram os requisitos para aposentação pelo regime próprio de previdência, ele opinou pelo registro do ato de concessão forte nos princípios da segurança jurídica e boa-fé objetiva. E aqui eu faço a reprodução das palavras do procurador do Ministério Público de Contas, em que fundamentam nesses princípios. Eu acho dispensável a leitura. E também faço registro aqui na minha minuta de proposição de decisão, que na sessão da primeira Câmara deste Tribunal de Contas, realizada em 2 de junho de 2022, foi deliberada a concessão de registro de aposentadoria de servidor sem ter prestado concurso público, admitido no serviço público anteriormente à promulgação da Constituição de 88, com fundamento nos princípios apontados aqui pelo Ministério Público de Contas, que é o da segurança jurídica e boa-fé objetiva. E aqui, no caso, eu trago como exemplo o TC número 17.411 de 2017, relatado pelo conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Bem, nesse contexto, compreendo legítima a concessão do registro do ato de aposentadoria de servidores que ingressaram no serviço público anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 88, mesmo sem ter prestado concurso público de provas e títulos, ou provas e títulos, e ainda que pelo regime próprio de previdência social. Portanto, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, em todos os processos que me referi no início da relatoria, a proposição de voto no sentido de registrar o ato de concessão do benefício de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, com proventos integrais e paridade dos interessados de cada um dos autos, da ciência da decisão ao gestor do regime próprio de previdência dos servidores do município de Maribondo, e encaminhar os documentos constantes nos autos ao Fundo Previdenciário do município de Maribondo, o FUNPREMA, bem como publicar o relatório e a parte conclusiva dessa decisão no Diário Oficial Eletrônico. Senhora presidente, só para ressaltar, gostaria que a senhora submetesse, se a senhora se entender, a preliminar com relação à possibilidade de a gente determinar esses registros monocraticamente, conforme previsto na Resolução 007/2018. Isso, obrigado, senhora presidente. É a proposição de voto, senhora presidente. Em discussão, a preliminar levantada pelo conselheiro substituto, doutor Sérgio. Excelência, gostaria de pedir um esclarecimento, por gentileza. Vossa Excelência propõe... na verdade, eu gostaria que Vossa Excelência detalhasse somente a proposição que está submetida agora. A preliminar? Sim, por gentileza. É o seguinte, porque a proposição do Ministério Público de Contas é pelo registro, só com ressalva. Perfeito. E a Resolução 007/2018, ela autoriza que o relator determine o registro monocraticamente, sem submeter à Câmara. Quando o parecer do Ministério Público de Contas for favorável ao registro e também, no caso, a diretoria de fiscalização também, o órgão instrutivo for favorável. Só que não faz nenhuma menção a ressalva nem nada. Então, eu, particularmente, compreendo que posso determinar o registro nessa situação aqui, sem precisar submeter, como eu tenho adotado no meu gabinete. Se Vossa Excelência observar, eu trago muito pouco processo aqui à apreciação dessa Câmara, em razão de que a maioria dos processos que podem ser também submetidos à Câmara, eu
como me faculta a norma interna, eu faço monocraticamente. Então, a intenção aqui é de que essa Câmara delibere se esses processos aqui também podem ser deliberados monocraticamente. No caso, esses processos específicos de servidores sem concurso público, anteriores à Constituição. Isso. Então, de acordo, Excelência, até porque nesse caso a ressalva ela é mais uma recomendação ao gestor no sentido de que se abstenha, né, de que esses servidores fiquem vinculados a regime próprio de previdência sem, contudo, verificar algum vício formal no ato de aposentadoria, tendo em vista que os princípios de segurança jurídica e confiança objetiva suplantam essa necessidade, em tese, de realização de concurso público lá atrás, né? Então, eu não vejo, o Ministério Público não vê óbice a aprovação, Excelência. Conselheiro. Então, senhora presidente, apenas está em discussão preliminar, né? Mencionar que a resolução normativa 007/2018, ela traz, digamos assim, uma espécie de competência concorrente, né? Uma competência concorrente entre o relator e o colegiado para determinar o registro dos atos de aposentadoria. E que essa competência, ela de acordo com o entendimento já posterior a debates, né, ela poderia ser utilizada pelo relator monocraticamente, desde que as manifestações técnicas dos órgãos de instrução da Corte, né, Ministério Público e diretoria, fossem no mesmo sentido, ou seja, pelo registro, né? Então, em havendo essa circunstância, eu não vejo problema nenhum para se determinar monocraticamente o registro. Aí surge uma questão, detalhe, que é a manifestação do Ministério Público de Contas pelo registro com ressalvas, né? E nosso gabinete vem dando uma interpretação mais restritiva. Quando a concordância não é integral, né, nós trazemos para o colegiado se manifestar. E essa é a linha que nós adotamos no nosso gabinete. Havendo qualquer ressalva, mesmo opinando pelo registro, nós trazemos para o colegiado. Mas não vejo problema da gente discutir, de repente, Vossa Excelência encampar uma interpretação mais elástica, mais benéfica, no sentido do fortalecimento dos poderes monocráticos do relator e julgar monocraticamente esses processos de aposentadoria, né? Então, sem prejuízo de posterior recurso, se for o caso, da parte que se sinta prejudicada, do Ministério Público na condição de fiscal do ordenamento jurídico, né, sem prejuízo dessa apreciação recursal do colegiado, senhora presidente. Então, com relação ao mérito, no momento oportuno eu posso mencionar também com relação ao mérito. Com relação à preliminar, eu entendo que, da forma como está na resolução, em que ela oferece, na realidade, uma competência concorrente, uma faculdade ao relator e não trará prejuízo nem de uma forma nem da outra, eu entendo que ela deve ser mantida da forma que está. Em discussão, o mérito. Presidente. A preliminar, né? Só para esclarecer aí, então está aprovado, pode ser sim, então sim. determinado monocraticamente Sim. esses processos. Obviamente, no sentido do entendimento de Vossa Excelência, já que a resolução nos faculta esta possibilidade. Com relação ao mérito, senhora presidente, quando a senhora for colocar em discussão, eu gostaria de fazer algumas ponderações também. Já concluído Já. ao relato. Então, em discussão o processo. Com relação ao mérito, senhora presidente, eu acho que esse processo ele é interessantíssimo, né?
ele traz, digamos assim, uma ilegalidade na origem, uma contrariedade à legalidade na origem, pelo fato de que são servidores que ingressaram no serviço público antes de 1988, estando, portanto, muitos deles amparados pela regra da estabilidade excepcional, né? E que naquela origem deveriam ser inscritos compulsoriamente no regime geral de Previdência Social e não no regime próprio de Previdência Social. Nós temos precedentes também do nosso gabinete, vi que Vossa Excelência trouxe precedente do conselheiro Fernando, né? Menciona também o processo dessa primeira Câmara. E nós temos precedentes do nosso gabinete no sentido, reconhecendo também o primeiro gabinete que trouxe esses votos, acho que foi o gabinete do conselheiro Fernando, né? Inaugurando a discussão. Então nós temos uma contrariedade ao direito na origem, que é um registro compulsório do servidor, isso ele não faz por vontade dele, mas é a administração que faz essa inscrição no regime próprio de Previdência, ou no regime geral de Previdência, né? Que no entendimento da gente, que é pontuado nos votos, se consolidou em razão do decurso do tempo, né? Nós mencionamos que não há má fé por parte do beneficiário, não há interferência alguma por parte do beneficiário, e que essa inscrição compulsória, equivocada, na grande maioria das vezes se deu em razão dessa transição de regime jurídico constitucional. Nós percebemos que o artigo 40 ele traz uma redação que não é clara até a emenda constitucional número 20/2019, né? E a partir daí ele positiva no caput do artigo 40 que os servidores que se submete aos servidores efetivos, né, o regime próprio de previdência social, de modo que, a contrário senso, exclui os estabilizados. Então, nós aplicamos, nesses casos, o princípio da segurança jurídica, aplicamos também o subprincípio da confiança legítima para entender pela convalidação daquela situação, ou seja, ela surgiu de forma legal, mas se juridicizou em razão do decurso do tempo, conjugado com esses elementos subjetivos que fazem parte do que a gente vê. Esse é um problema que existe não apenas no estado de Alagoas, mas se a gente for fazer uma pesquisa rápida de decisões do Supremo Tribunal Federal, essa era uma dúvida que existia na administração pública de estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, isso tudo chegou ao Supremo Tribunal Federal, né, de modo que nós acompanhamos integralmente o voto do relator no sentido de determinar o registro dos atos de aposentadoria, senhora presidente. Com a antecipação do voto do presidente, está em discussão ainda? senhor, Sim, com a palavra o conselheiro. Senhora presidente, só para fazer um registro aqui em relação a essa situação que nós estamos discutindo, se eu não me engano, estamos em 2022, eu acho que no ano 2020 ou 2021, não me recordo bem, eu já trouxe essa situação, na época foi no pleno, trouxe para o pleno apreciar